1 hora. Boa noite, eu sou a Teresa Freire. É 1 da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Donald Trump admite enviar tropas terrestres para o Irão, caso não haja acordo. O presidente dos Estados Unidos fez várias declarações ao longo deste domingo, já ameaçou atacar pontos e infraestruturas elétricas, já disse que um acordo está para breve e já afirmou também que vão destruir o país caso o Irão não reabra o Estreito de Hormuz até terça-feira. O Irão já respondeu a esta ameaça. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que se Trump cumprir as promessas de destruir o país, o Irão vai retaliar qualquer ataque. Citado pela ABC News, o porta-voz iraniano diz ainda que se te irão atacar, o alvo serão infraestruturas que pertencem aos Estados Unidos ou que estejam relacionadas de alguma forma com o país ou que contribuam para as agressões norte-americanas contra o Irão. Entretanto, a Guarda Revolucionária Iraniana garante que o Estreito de Hormuz não voltará nunca a ser o que foi, em particular para os Estados Unidos e para Israel. Garante ainda, em comunicado, que se encontra em fase final os preparativos operacionais para o que diz ser uma nova ordem para o Golfo. A NATO fez este fim de semana 77 anos. O Major-General Carlos Branco considera que a aliança deve repensar se pretende manter-se apenas como uma força de dissuasão ou se, pelo contrário, devido às ameaças na Europa, pode optar por alargar a estratégia com ferramentas ofensivas. A grande questão é saber se a NATO, que pretende hoje, e estou a falar apenas na lógica dos europeus, é fundamentalmente um instrumento de dissuasão ou quer ir mais longe e fazer mais qualquer coisa. Isto reporta-se fundamentalmente à Rússia. Da ameaça percebida da Rússia por uma, ou seja, que a Rússia vai conter-se no seu espaço, então aí a NATO deve preocupar-se fundamentalmente com a dissuasão. Se a percepção for outra, ou seja, que a Rússia está numa postura agressiva e vai atacar a NATO, então aí a NATO terá outra função e outra postura. Ou seja, em vez de uma postura defensiva, terá que passar a ter uma postura ofensiva. Quando à ameaça de uma eventual saída dos Estados Unidos da Aliança Transatlântica, Carlos Branco descarta para já esse cenário. No entanto, vê uma oportunidade para os países europeus para uma maior autossuficiência. Até posso ver nisto uma oportunidade para os países europeus que andaram durante décadas a clamar que queriam ter uma defesa autónoma e deram alguns passos tímidos no âmbito da União Europeia, no âmbito da política europeia de segurança e defesa, e agora, do meu ponto de vista, há uma oportunidade. É evidente que o papel dos Estados Unidos não é negligenciável de modo nenhum, há uma oportunidade. O contributo dos Estados Unidos para o orçamento da NATO anda à volta de 15%, anda a par com a despesa alemã. É evidente que teria que ser reequacionada a distribuição dessas despesas e teria que ser reequacionada a NATO. E, noutros termos. O Major-General Carlos Branco, em entrevista à Rádio Observador. Esta Páscoa fica marcada pelos apelos de paz no mundo, a começar pelo Papa. Leão XIV pede que a escolha de quem governa seja baixar as armas. Foi a primeira vez que celebrou a missa de Páscoa, desde que é Papa. 50.000 pessoas assistiram ao vivo à celebração no Vaticano. O líder da Igreja Católica lembrou que o diálogo é essencial. Quem tem armas nas mãos, que as deponha. Quem tem o poder de desencadear uma guerra, escolha a paz. Não uma paz alcançada pela força, mas sim pelo diálogo. Não movida pelo desejo de dominar o outro, mas pela vontade de o encontrar. Estamos a habituar-nos à violência. Resignamos diante dela e tornamos-nos indiferentes. Indiferentes à morte de milhares de pessoas. Vive-se uma globalização da indiferença cada vez mais acentuada. O líder da Igreja Católica convocou, entretanto, para o próximo sábado, dia 11 de abril, uma vigília de oração pela paz.
Já o Patriarca de Lisboa lembra que o mundo precisa de mais do que soluções técnicas para resolver problemas. É a mensagem de Páscoa de Rui Valério, um apelo à sensibilidade do ser humano para facilitar a resolução dos problemas do mundo. Na homilia do dia de Páscoa, celebrada na sede de Lisboa, Rui Valério apresentou uma leitura crítica da sociedade atual, marcada no seu entender por um profundo materialismo que reduz a vida ao útil, ao imediato e ao visível. Alerta que este fenómeno conduz a um analfabetismo humano e espiritual. Criticou ainda o esquecimento e a indiferença generalizada perante o sofrimento, sobretudo dos mais frágeis. Na política nacional e numa altura em que se registra um aumento significativo da sinistralidade nas estradas, o primeiro-ministro surgiu sem cinto de segurança no carro, num vídeo publicado nas redes sociais. O vídeo era comemorativo dos 2 anos de governação e está a causar polémica. Vamos ouvir aqui um excerto desse registro. Foi talvez a primeira viagem assim mais já com o peso da responsabilidade nos nossos ombros, mas o Henrique era capaz de ir mais nervoso do que eu. Luís Montenegro, neste vídeo em que aparece sem cinto de segurança, o Observador contactou o gabinete do Primeiro-Ministro, mas até agora não teve resposta. É importante recordar que o cinto de segurança é obrigatório e a não utilização é passível de contraordenação. E já que falamos de sinistralidade nas estradas, Portugal teve o pior registro dos últimos anos em época de Páscoa. A Rádio Observador, Joana Machado, da Divisão de Comunicação da GNR, faz um balanço das contraordenações na estrada. Fala em quase 200 detenções entre sexta-feira e domingo. Foram fiscalizados mais de 22 mil condutores, tendo sido detidas 199 pessoas por condução sob o efeito do álcool e ainda 59 por condução sem habilitação legal. No âmbito da fiscalização rodoviária foram registadas 3.619 contraordenações, destacando-se 669 por excesso de velocidade, 129 por uso indevido do telemóvel durante a condução e 97 por excesso de álcool. Joana Machado, que diz que não se consegue encontrar uma razão concreta para o aumento da sinistralidade, que já vai no triplo do número registado no ano passado. Não conseguimos dar uma justificação cabal para este tipo de aumentos de números. Agora, temos sim uma preocupação muito acrescida, tendo em conta o elevado número de vítimas mortais que temos já este ano, 12 vítimas mortais, que é um número muito elevado, muito aquém daquilo que tínhamos previsto como aceitável para esta época festiva. A capitão Joana Machado, da Guarda Nacional Republicana, a fazer um balanço provisório da Operação de Páscoa que termina esta segunda-feira. Depois de um fim de semana com temperaturas de verão, a chuva está de regresso nesta segunda-feira. Portugal estará sob o efeito de uma depressão que vai afetar o território continental e a Ilha da Madeira. O IPMA prevê vento, chuva e a descida das temperaturas. É o que explica a meteorologista Patrícia Marques. A temperatura máxima começa a descer já amanhã, terá uma descida mais acentuada na região sul, mas depois terá uma descida acentuada em todo o território. A temperatura máxima pode descer até 11 graus, principalmente na região norte e centro, e essa descida será mais notória na terça-feira. A temperatura mínima também desce na terça e depois na quarta, e será o que será mais significativo esta semana para além da precipitação. A previsão da meteorologista Patrícia Marques do IPMA, a precipitação deverá manter-se até ao próximo fim de semana. É o ponto final neste Jornal da 1 da manhã. A informação está de regresso à 1h30 com a síntese de notícias. Até já.